Olá pessoal, eu sou o Thalisson, professor de Física na rede pública e privada de Salvador e estou aqui para trazer mais uma aula para você nessa nossa saga da eletrodinâmica. Então você que está acompanhando essa playlist, vem comigo em mais uma aula. E nessa aula de número 6 dessa saga da eletrodinâmica, o tema será os geradores elétricos. Vamos destrinchar aqui tudo o que você precisa saber sobre o gerador, como é que funciona, quais são os tipos, enfim. Vamos trabalhar os geradores elétricos. Primeira coisa que a gente vai precisar entender é que gerador, ele não gera energia elétrica, tá, gente? O que acontece no gerador é uma transformação de energia. Então, ele vai pegar diferentes modalidades de energia e transformar em energia elétrica. É importante que você tenha essa consciência, essa noção. A gente vai falar sobre alguns tipos de geradores aqui. Vamos começar pelo eletromecânico. A gente sabe que a matriz energética brasileira, ela é uma matriz muito extensa, muito vasta, né? No Brasil, a gente produz energia de tudo quanto é tipo, de tudo quanto é forma. Mas um dos mais comuns e o mais responsável também, o mais impactante na nossa matriz, é sem dúvida o gerador eletromecânico por meio das usinas hidrelétricas, tá? O Brasil, ele tem uma grande produção de eletricidade por meio desse tipo de usina, né, das usinas hidrelétricas. E aí a gente vai ter um esquema aqui de perfil de uma usina hidrelétrica. Você tem um reservatório, uma água que está represada, né, e aí você tem um canal com um duto, onde essa água ela vai passar com uma determinada vazão, né, tendo movimento, e aí essa água passando por esse duto, ela faz a turbina girar, e esse giro da turbina produz a eletricidade. É eletromecânica porque a gente tem energia mecânica se transformando em energia elétrica. O que vai acontecer basicamente no gerador eletromecânico é isso. Você vai pegar aqui ó, o esquema da turbina, a água em movimento, ela faz aquela turbina girar, e essa turbina, uma vez girando, a gente tem a produção de eletricidade devido a esse giro da turbina. É uma coisa que a gente não vai falar agora, mas lá na frente a gente vai entender melhor como é que essa transformação se dá. Mas basicamente, em termos de balanço de energia potencial gravitacional da água que está represada, ela vai se transformar em energia do movimento, que é energia cinética no duto, essa energia cinética de translação. A partir do momento que tem o contato com a turbina, parte dessa energia cinética da água, ela é transformada em energia cinética de rotação, que faz a turbina girar. E esse movimento da turbina girando vai produzir a energia elétrica. É assim que funciona no gerador eletromecânico. Temos também os geradores termossolares. Como é que funciona o gerador termosolar, né? Vocês estão vendo aí na imagem, você tem milhares aí de espelhos, né? E através da reflexão da luz do sol, direcionado, focado nas células receptoras, a gente vai ter essa energia térmica concentrada nessa célula receptora, onde vão se encontrar os tanques de sal quente, né? Na realidade, esse tanque de sal quente, formando esse circuito primário aqui, né? Esse processo de produção dessa energia, são tanques que contém nitrato de potássio e nitrato de sódio. O nitrato de sódio a 308 graus Celsius e o nitrato de potássio a 324 graus Celsius, tá? Pessoal, é bom dizer que uma vantagem desses nitratos é que eles têm alto calor específico, portanto, conseguem armazenar uma grande quantidade de calor por um bom tempo, tá? E eles têm uma boa condutividade também, e isso facilita esse processo, tá? Então, o que é que vai acontecer? Basicamente, você aquece essas células receptoras através da reflexão da luz dos espelhos, onde você vai ter esses tanques de sal quente que vão estar fundidos, né? A temperatura ali pode atingir até 560 graus Celsius. E aí, o que é que vai acontecer? A gente tem ali ó, uma espécie de um tanque, tá? Em que nesse tanque a gente vai ter água. E aí essa água, ela é vaporizada por conta desse contato com esse sal fundido. Essa água ela é vaporizada
e ao vaporizar essa água, você gera um vapor com grande pressão. Esse vapor com grande pressão, ele vai passando pelos dutos ali, ó, e vai fazendo a turbina do gerador girar. E aí a gente vai estar produzindo, mais uma vez, a energia não elétrica em energia elétrica, que é o que o gerador faz, né? Esse tipo de transformação que o gerador faz. O que vai mudar é o tipo de gerador de um para o outro. A gente tem também o termoelétrico, né, o gerador termoelétrico, em que o processo vai ser um processo muito parecido. A diferença é que você vai queimar algum tipo de combustível, pode ser um biocombustível, né? A gente já tem usinas termoelétricas que operam com os biocombustíveis ou com algum combustível fóssil que vai ser queimado, e aí a partir dessa queima você aquece a água, produz vapor também, e esse vapor tem energia cinética o suficiente para fazer as turbinas dos geradores girarem e a gente ter essa transformação de energia não elétrica em energia elétrica. Outra fonte também de energia elétrica, de energia não elétrica, energia nuclear, né? Que é utilizada também nesse processo de transformação em eletricidade. O problema é que a energia nuclear ela gera detritos, né? Ela gera resíduos que não são fáceis de se descartar. Então há toda uma discussão em relação à produção de energia nuclear, porque qualquer acidente pode ser fatal. Temos também o eólico, né, em que a gente usa os aerogeradores para transformar a energia cinética dos ventos em eletricidade, é mais uma forma também. E o curioso, gente, que todas essas formas de transformação de energia a gente tem aqui no Brasil, a gente consegue produzir em larga escala. Temos também a maré motriz, que é a transformação da energia cinética das ondas, energia mecânica das ondas do mar em energia elétrica. A gente vai ver aqui um esquemazinho disso de perfil da produção através da maré motriz. Você tem aí esse braço de alavanca, ó, que fica uma boia, e na medida em que as ondas vão subindo e descendo, né, você vai gerando uma pressão naquela bomba hidráulica, e aí, em virtude dessa pressão, você faz com que esse fluido que está aí dentro, que provavelmente é água, ele faça a turbina girar, e ao fazer a turbina girar, a gente tem transformação de energia mecânica em energia elétrica, em eletricidade. A eletricidade está sendo produzida aí. Outra forma de transformação também de energia não elétrica em energia elétrica é através dos chamados painéis fotovoltaicos aí, né? E aqui no Brasil a gente também tem um potencial de geração enorme, né? O país, ele é um país que tem uma localização geográfica que nos torna privilegiados em relação à incidência solar. E isso favorece bastante, gente, a captação e produção de energia, né, por meio dos painéis fotovoltaicos. Por fim, a gente tem, né, os geradores eletroquímicos, que são as pilhas, as baterias que a gente utiliza como fonte de energia no nosso cotidiano, na bateria do seu celular, enfim. Toda pilha, toda bateria será um gerador eletroquímico. Então, conforme já foi dito, o gerador ele transforma energia não elétrica em energia elétrica, mas inevitavelmente uma parte dessa energia não elétrica ela vai virar calor, ela vai ser dissipada na forma do calor. Tanto é que se a gente for equacionar a energia, a gente vai poder dizer aqui que a energia dissipada mais a energia útil, que é aquela energia elétrica que é utilizada para alimentar um determinado circuito pelo gerador, ela vai ser energia total nesse processo. Essa equação aí é a equação do balanço energético. Então, energia total é igual a energia útil mais energia dissipada. De maneira inevitável, parte dessa energia ela é dissipada, tá? E essa transformação ela vai acontecer de maneira simultânea, ou seja, no mesmo intervalo de tempo, tá? Então, tudo isso acontece de maneira sincronizada. Na medida em que a energia não elétrica ela está virando energia elétrica, ela também está virando energia térmica durante o mesmo intervalo de tempo, tá? Durante o mesmo período, a gente vai poder observar isso. Sendo assim, a gente vai poder utilizar essa equação do balanço de energia para poder determinar a potência total, a potência útil e a potência dissipada. Basta a gente dividir essa energia
pelo intervalo de tempo, que é o mesmo para todos os casos. Então, energia total dividido pelo intervalo de tempo, isso vai dar a potência total. Energia útil dividido pelo intervalo de tempo, isso vai dar a potência útil. E a energia dissipada dividido pelo intervalo de tempo, isso vai nos fornecer a potência dissipada. A partir dessa relação entre essas potências que foi extraída do balanço energético de um gerador, a gente vai poder identificar a sua equação, a equação característica de um gerador de eletricidade. Então aqui eu tenho um esquema de um gerador, né? Ele tem uma resistência interna e ele tem uma força eletromotriz. Professor, o que seria essa força eletromotriz? Essa força eletromotriz é como se fosse a DDP bruta do gerador, tá? A tensão bruta dele. Essa tensão bruta é a tensão máxima que esse gerador pode produzir. Só que de maneira inevitável, esse gerador ele vai consumir uma parte dessa tensão, por isso que a gente vai ter uma energia aí dissipada, e a outra parte ele vai fornecer para o restante do circuito. Então, a analogia que eu utilizo é essa aí, essa força eletromotriz é como se fosse a DDP bruta, e a DDP útil é como se fosse a DDP líquida. E aí você pensa na DDP dissipada como sendo a DDP que corresponde aos impostos, por exemplo, se você pensar no salário de uma pessoa. Essa é uma analogia que para mim funciona bastante. Todo gerador vai ter de maneira específica a identificação feita através da sua força eletromotriz e da sua resistência interna, Rzinho, tá? Então são maneiras de você identificar o gerador. Cada gerador vai ter o seu. Bom, a gente vai partir dessa ideia aqui da potência total, potência útil e potência dissipada, para que a gente possa chegar, né, numa equação que nos permita entender como é que funciona esse balanço de tensões num gerador, tá? Então a gente vai ter aqui a produção de uma DDP, vai passar uma corrente elétrica por esse gerador quando ele for ligado no circuito elétrico, né? E aí o que é que acontece? A gente viu ali que a potência não elétrica, que é a total, é igual à potência elétrica, que é a útil, mais a potência térmica, que é aquela que é dissipada. Eu vou fazer o seguinte, eu vou trocar aqui de posição, vou colocar aqui a potência elétrica, que é útil, que é o que a gente quer, né? A finalidade do gerador é transformar energia não elétrica em energia elétrica, então a gente quer essa potência elétrica, isso vai ser igual à potência não elétrica, que é a total, menos a potência térmica, que é aquela dissipada. Essa potência útil vai ser a DDP que ele fornece ao circuito, que o gerador fornece ao circuito, vezes a corrente que está atravessando esse gerador. Então, DDP vezes corrente vai ser a nossa potência útil. A potência elétrica total, ela vai ser dada pelo quê? A potência elétrica total vai ser dada pela força eletromotriz, que é a DDP total, vezes a corrente. E a potência dissipada, conforme já apareceu aí antecipadamente, vai ser a potência que está sendo dissipada na resistência interna do nosso gerador, ou seja, Rzinho, que é a resistência interna, vezes I ao quadrado. E ali a gente vai ter, né, na potência elétrica total, a força eletromotriz vezes a corrente. A gente vai simplificar essa equação pela corrente, já que ela é fator comum em todos. A gente vai chegar na equação, que é a equação do gerador, a equação característica do gerador. Então, o comportamento de um gerador mediante a sua tensão e corrente que ele vai estar sendo submetido e a tensão que ele vai estar fornecendo para o circuito, a DDP que ele está fornecendo para o circuito, é dada por essa equação. A DDP que ele fornece é igual à força eletromotriz, que é a DDP máxima que ele consegue produzir, menos Rzinho vezes I, que vai estar associada ali àquela DDP que ele próprio consome, que o próprio gerador consome, já que ele tem uma resistência interna. Então a gente tem a DDP gerada, a máxima DDP que pode gerar, e a queda de tensão interna, que é justamente essa tensão que é dissipada pelo próprio gerador. Bom, a gente tem como medir a eficiência de um gerador, o rendimento de um gerador, ou seja, quantos por cento desse total se transforma em útil. A gente pode fazer essa medida. E aí a gente faz que o rendimento, a eficiência do gerador é a razão entre a potência útil e essa potência total. Ao fazermos essa razão aí, a gente vai achar a eficiência. E isso vai ser igual
Ao que, professor? Vai ser igual a DDP vezes a corrente dividido pela força eletromotriz vezes a corrente. Corta a corrente, a gente chega aqui à equação do rendimento, que vai ser a DDP gerada, que a gente vai chamar também de DDP útil, dividido pela força eletromotriz. Se você quiser colocar esse rendimento, essa eficiência em termos percentuais, basta você multiplicar o resultado que você encontrar por 100%, que você vai encontrar isso aí em percentual. Em alguns casos, é comum a gente tratar o gerador como o ideal. O que é que vai acontecer quando um gerador ele for tratado como ideal? A gente vai considerar que a potência que ele dissipa na sua energia interna é tão mínima, é tão pequena na sua resistência interna, né, que ela é desprezível. Você pode desprezar essa resistência interna, então a potência dissipada vai ser nula. Então, o que é que vai acontecer? A potência total ela vai ser igual à potência útil desse gerador. Isso pode acontecer em alguns problemas da gente estar tratando aqui o nosso gerador como ideal. Se isso acontecer, a gente vai dizer que toda a força eletromotriz ela é transformada em DDP. Então, a lógica aqui para isso vai ser essa. E como ficaria aqui o rendimento? Bom, o rendimento nesse caso, já que eu tenho 100% da força eletromotriz virando DDP, esse rendimento vai ser um rendimento de 1, ou em termos percentuais, 100%. Significa dizer que no gerador ideal, a gente tem que 100% da força eletromotriz ela é transformada em DDP. Em termos de diagrama, de gráfico, como é que vai funcionar aqui o nosso gerador? A gente já sabe que a equação do gerador é a DDP igual a força eletromotriz menos a resistência interna Rzinho vezes a corrente I. Como é que ficaria o gráfico disso aqui? Como é que ficaria matematicamente esse gráfico, né? Eu vou colocar o nosso gerador aqui num circuitozinho simples, onde você tem apenas um resistorzinho que ele está alimentando, e aí quando a gente fecha esse circuito aqui, vai passar uma corrente por esse circuito, que vai circular também nesse gerador, né? E aí a gente vai ter aqui o seguinte, se o circuito estiver aberto, ainda não conectei, não fechei a chave ali, ó, a gente pode dizer que a corrente é zero, porque para que eu tenha um circuito, no circuito uma corrente elétrica, eu preciso fechar esse circuito, eu preciso que esse caminho esteja fechado. Mesmo aplicando a DDP, eu preciso que esse caminho esteja fechado para gerar a corrente elétrica. Então, enquanto o circuito estiver aberto, a gente vai ter que a corrente é zero, e aí a gente vai partir lá de que a DDP vai ser a própria força eletromotriz, né? Você fazendo o Izinho ali a zero na equação do gerador, você vê que o U é igual ao epsilon. Bom, aí a partir do momento que você fechou aqui o circuito, ó, passou a circular a corrente elétrica nesse circuito, aí a gente já vai começar a ter essa queda de tensão, porque o gerador vai aquecer, e aí a nossa DDP vai ser a nossa força eletromotriz menos o Rzinho vezes I, que representa essa queda de tensão. Bom, mas tem um detalhe aqui importante que a gente vai precisar levar em consideração. Que detalhe é esse, professor? Eu vou colocar aqui agora, ó, o gerador ligado sobre os seus próprios terminais, ou seja, eu vou pegar um fio liso, ligar um lado do gerador ao outro. Toda vez que isso acontecer, a gente vai dizer que o gerador ele foi posto para ficar em curto-circuito. Então, a gente curto-circuitou o nosso gerador. Quando o gerador está em curto-circuito, o que é que vai acontecer, professor? Quando o gerador estiver em curto-circuito, observe bem no gráfico, a nossa DDP vai ser zero, o nosso U vai ser zero. Como o U vai ser zero, a gente joga ali na equação do gerador, e aí a gente vê que tem como a gente acharam a relaçãozinha entre o epsilon, que é a força eletromotriz, o Rzinho, que é a resistência interna do gerador, e o I, que nesse caso vai ser o ICC, que é a corrente de curto-circuito. Mas antes da gente fazer a análise, vamos observar aqui que quando eu marco ali no meu gráfico aquele ângulo θ, a gente pode utilizar o argumento da tangente, que é o cateto oposto, ou seja, vai ser a força eletromotriz, dividido pelo cateto adjacente, que vai ser a intensidade da corrente de curto-circuito. Então, a gente pode dizer que esse R, que é a resistência interna do gerador, vai ser a tangente de θ, ou seja, vai ser epsilon, que é a força eletromotriz, dividido pelo ICC, que é a corrente de curto-circuito. A gente vai poder utilizar essa equação sempre que a gente quiser saber quando o gerador ele encontra-se em
curto-circuito para você achar o ICC, que é essa corrente em que ele se encontra em curto. Outra análise que é interessante que a gente faça em termos de gráfico é através do gráfico da famosa potência útil, né? Então vamos postar aqui o gráfico da potência útil em função da corrente elétrica, vamos plotar esse gráfico, né? A gente vai ter aqui que a potência útil é a potência total menos a dissipada. A potência total é a força eletromotriz vezes a corrente e a dissipada é a resistência interna vezes a corrente ao quadrado. Então, a equação fica dessa forma. Se você parar para analisar, a gente vai ter que a potência útil, ela varia com a corrente de maneira quadrática. E se é uma relação quadrática, a gente vai ter que o gráfico disso tem que dar uma parábola. E nesse caso, uma parábola com a concavidade voltada para baixo. Bom, pessoal, quando você tem a potência útil zero, a gente vai dizer que o circuito ele está aberto, né? O gerador está no circuito aberto, não tem um caminho fechado, não está passando corrente, então a potência útil vai ser zero. Agora, quando você tiver ali, ó, passando lá pelo ICC, pela corrente de curto-circuito, essa potência também vai ser zero. Então, é como se a gente dissesse que o zero e o ICC são as raízes da equação dessa potência útil. E aí, quando você tem aquele topo ali no topo, essa potência útil ela vai assumir o seu valor máximo. Mas como a parábola ela é simétrica, naquele topo ali, a coordenada no eixo da corrente, né, que é o eixo X, que vai representar a corrente nessa posição, nesse par ordenado, vai ser a corrente de curto-circuito sobre 2, o ICC sobre 2. Quando a gente volta aqui para o nosso gráfico, para o nosso primeiro gráfico aqui, a gente percebe que no ICC sobre 2, a gente tem a força eletromotriz aqui também sobre 2, tá? Já que a gente vai ter essa relação de proporcionalidade direta entre essa DDP e essa corrente. Bom, então a gente vai ter ali epsilon sobre 2, formando par ordenado com ICC sobre 2. Bom, se a gente fizer esse cálculo dessa área nesse ponto, a gente acha a nossa corrente, a nossa potência útil nesse momento, que vai ser a nossa potência útil máxima, né? Potência útil máxima, a gente vai fazer aquele produto ali, a gente viu que o ICC ele vai ser o epsilon sobre o Rzinho, como está dividido por 2, vai ficar epsilon sobre 2 Rzinho. A gente substitui ali no lugar do I, e aí a gente chega no lugar do U e coloca epsilon sobre 2, a gente vai chegar na relação que a potência útil máxima vai ser a DDP máxima produzida, que a gente chama de força eletromotriz, dividido por 4 Rzinho, onde esse Rzinho é a resistência interna do meu gerador. Já do lado de cá, a gente vai poder dizer também que essa potência útil, que é máxima, ela vai ser metade da força eletromotriz vezes metade da corrente de curto-circuito. Professor, o que é que você quer dizer com esse tal desse CPF com o tal desse RG? Pessoal, da mesma forma que o CPF e o RG te identificam pessoas, a gente pode dizer que a força eletromotriz é o CPF de um gerador e que a sua resistência interna representa o RG desse gerador. Por quê, professor? Porque são características que vão identificar o gerador de eletricidade. Vamos falar agora sobre a associação de geradores. Qual é o seu objetivo ao associar geradores em série? Que é a primeira associação que a gente vai falar aqui. Bom, o objetivo é muito simples. Quando você associa geradores em série, você consegue aumentar a DDP que esse gerador vem a fornecer. Vamos verificar isso aqui? Então, imagine que eu tenha 3 geradores aqui, eu vou associar eles em série. Vamos fazer essa associação aqui em série, como você faz na bateria de uma lanterna, por exemplo, de um controle remoto, de algum dispositivo eletroeletrônico aí que você tem no seu dia a dia, no seu cotidiano. Vale lembrar que você tem que promover esse alinhamentozinho aí, ó. O polo positivo de uma bateria tem que estar alinhado com o polo negativo da outra e assim por diante. Então, fizemos essa associação aí desses geradores. O que é que a gente vai poder fazer aqui? A gente vai poder dar uma separadazinha aqui, ó. A gente vai poder dar uma separadazinha aqui
todos vão estar sendo atravessados pela mesma corrente, né? Assim como funciona numa associação de resistores em série, a gente vai ter na associação dos geradores também dessa forma. Aí eu vou separar aqui, a gente vai deixar de um lado somente os resistores, do outro lado somente ali a força eletromotriz, para ficar mais organizado e você entender melhor o que a gente vai fazer, né? A corrente que passa um é a mesma que passa por todos, a gente vai ter uma resistência equivalente dessa associação em série, R1 mais R2 mais R3, e vamos ter uma força eletromotriz equivalente dessa associação também em série, que vai ser E1 mais E2 mais E3. Então, a gente vai estar aumentando aqui a capacidade de DDP que é fornecida pelos nossos geradores quando a gente associa eles em série, né? Bom, aqui fica o REC, né? R1 mais R2 mais R3, e aqui fica a força eletromotriz equivalente dessa associação, ε1 mais ε2 mais ε3. É assim que fica uma associação de geradores em série. Agora vamos verificar aqui a associação em paralelo desses geradores. Então, quando os geradores eles são associados em paralelo, o que é que a gente deve levar em consideração? Primeiro, eu quero que você observe ali, ó, que o polo positivo está alinhado com o polo positivo, com outro polo positivo, a mesma coisa para o polo negativo. Então, já tem essa primeira diferença ali em relação à associação em série. E a segunda questão é que quando você está associando geradores em paralelo, esses geradores têm que ser idênticos. A gente vai entender isso mais lá na frente, de maneira muito mais profunda, quando a gente estiver falando dos receptores elétricos. Por enquanto, você só precisa saber que numa associação em paralelo, os geradores eles precisam ser idênticos. Vamos montar o esquema do circuito aí de uma associação em paralelo? Veja ali, ó, a gente tem de maneira esquemática como é que funciona essa associação. Observe ali os polos positivos, ó, os polos positivos também ali no desenho do nosso circuito. A mesma coisa a gente vai ter para os polos negativos, né? Os polos negativos no esquema ali do nosso circuito, representando ali aquele ponto A, né? Os polos positivos representando ali o nosso ponto que a gente chamou de B. Então, a gente vai ter aqui uma representação esquemática desses nossos geradores associados em paralelo. Bom, isso é equivalente a gente fazer o seguinte, ó, separar também as associações das forças eletromotrizes e das resistências internas dos nossos geradores. Bom, a gente vai ter aqui de maneira esquemática basicamente esse desenho aqui. E aí, pessoal, o que é que vai acontecer? Isso aqui vai ser equivalente a você ter uma resistência equivalente interna, né? Que é fruto da associação em paralelo das resistências internas de cada um dos geradores que você associou. Aqui eu estou usando 3, mas poderia usar mais de 3, desde que eles sejam idênticos. E a gente vai ter uma DDP, uma força eletromotriz equivalente ali, né? Bom, essa resistência equivalente, como eles são idênticos, a gente usa aquela regra prática de dizer que a resistência equivalente vai ser o valor de uma das resistências dividido pelo número de resistores que você associou em paralelo. Então, o REC vai ser R sobre N, onde N é a quantidade aí de geradores que você tem, né, em paralelo, geradores que são idênticos, né? Bom, e a nossa DDP equivalente, a nossa força eletromotriz, no caso, né, equivalente, vai ser quem? Vai ser o próprio epsilon. Aí você deve estar se perguntando, professor, a DDP não aumenta? Não. Então, qual é a vantagem que eu tenho de associar esses geradores em paralelo? A vantagem que você tem é que você está diminuindo a resistência interna desses geradores, né? Dessa associação. A resistência interna vai diminuir, porque se associou em paralelo, e ao diminuir essa resistência interna, você aumenta a corrente e vai, consequentemente, também aumentar a potência desses geradores. Então, isso é uma vantagem, né? Você vai ter mais energia sendo fornecida ali por esses geradores, e isso pode ser útil, pode ser interessante para um determinado circuito. Bom, a gente vai fazer aqui agora essa questãozinha, a gente vai resolver essa questãozinha para a gente ver se a gente entendeu, se a gente assimilou direito o que está sendo dito aqui. Vamos nessa então, gente, resolver essa questãozinha aqui,
que diz o seguinte: dada a associação de geradores da figura, o gerador equivalente entre A e B tem força eletromotriz e resistência interna, respectivamente iguais a... Então, eu quero transformar todos esses geradores aí dessa figura em um único gerador. Para que a gente consiga resolver esse problema, com a organização, a gente vai elencar uma sequência de procedimentos aqui, uma sequência de passos, que quando você estiver diante desse tipo de problema, você deve também elencar esses mesmos passos, esses mesmos procedimentos. Isso aqui é uma receitazinha de bolo que serve para você resolver qualquer problema desse tipo. Então, a primeira coisa, o primeiro procedimento é a gente assinalar ali, observar as polaridades. Eu quero que você note que o gerador, a DDP, na realidade, a força eletromotriz desses geradores, ela é representada sempre por essas duas plaquinhas paralelas, onde uma é menor, a outra é maior. O que é que significa isso? A plaquinha menor é a de menor potencial, a polaridade negativa da bateria, do gerador. A de maior, a plaquinha maior, é a plaquinha de maior potencial, que representa, né, a polaridade positiva do gerador. Então, a gente vai ter aqui, ó, no primeiro gerador ali, menos mais, no segundo gerador, menos mais, nesse terceiro aqui, mais menos, e no último, menos mais de novo. Agora, a gente vai nomear os nós. Note que a gente tem aqui, ó, fio liso. A gente tem fio liso, então a gente vai ter que analisar esses fios lisos aí. A gente sabe que ao longo do fio liso, o ponto é o mesmo. Então, significa dizer que é um ponto de mesmo potencial. Eu vou chamar esse nó aqui do meio de um nó C, e aí eu vou percorrer esse nó C, ó. Ali vai ser nó C também, percorrendo esse fio liso, né? Percorrendo esse fio liso todo aqui. Ali vai ser o ponto C também, né? De um nó. A mesma coisa a gente vai fazer percorrendo ali, ó, o ponto B, indo por aquele fio liso lá em cima, ou para o ponto B tá ali no meio. Eu quero que você observe o seguinte: o segundo gerador, que é esse gerador aqui, ó, esse segundo gerador, ele está conectado aos nós C e B. O terceiro gerador, ele também está conectado aos nós C e B. E o quarto gerador, que é esse último aqui, ó, ele também está conectado aos nós C e B. E observe que o polo positivo do quarto gerador, ele está voltado para o ponto B. O polo positivo do terceiro gerador também está voltado para o ponto B. E o polo positivo do segundo gerador também está voltado. A mesma coisa vai acontecer para o ponto C em relação ao polo negativo. Veja que o polo negativo do segundo gerador, ele vai estar aqui voltado para o ponto C. O polo negativo do nosso terceiro gerador vai estar voltado também para o ponto C. E o polo negativo do nosso quarto gerador também vai estar voltado por esse ponto C. Então, a gente já nomeou os nós e já observou isso aí. Agora, a gente vai reescrever essa associação, inserindo os geradores e respeitando essas polaridades desses nós. Por quê? O que é que eu acabei de constatar ao fazer isso aí? Eu constatei que o segundo, o terceiro e o quarto geradores, eles estão em paralelo. Só o nosso primeiro gerador aqui, ó, que vai estar em série. Então, a gente vai reorganizar essa associação respeitando essas polaridades aí. Então, saio do ponto A ali, ó, vem o primeiro gerador, eu vou colocar ele aqui no meu circuito, lá vem o primeiro gerador. Agora eu vou colocar aqui, ó, o segundo gerador, respeitando a polaridade também, ó. Respeitando a polaridade, a gente vai colocar aqui o nosso segundo gerador. Vamos colocar agora o terceiro gerador em paralelo, né, com o segundo, respeitando também a polaridade, ó. E vamos colocar o quarto gerador também em paralelo com o segundo e com o terceiro, respeitando também essa polaridade. Então, observa aqui que esses três geradores aqui que a gente acabou de reescrever, eles estão associados em paralelo. Então, a gente sabe que a força eletromotriz equivalente dessa associação aqui, o nosso epsilon equivalente aqui dessa associação, ele vai ser quanto? Vai ser 12 volts, mais a resistência equivalente, a nossa resistência equivalente vai ser quanto? Vai ser 0,6 dividido por 3, porque eu tenho três geradores aí idênticos associados em paralelo, né? Então, o REC equivalente vai ser
a resistência de um deles dividido por 3. E aí a gente vai fazer esse procedimento, né? Depois que a gente fizer isso, a gente vai substituir esses geradores equivalentes até obter um único gerador equivalente, que vai ser o da associação, que vai ser a resposta que a gente quer encontrar. Então, ó, vou trocar ali aquela associação em paralelo por um único gerador equivalente, né? Esse gerador vai ter resistência interna de, ó, 0,2 ohm, a gente acabou de calcular, né? 0,6 dividido por 3 dá 0,2, e ele vai ter uma força eletromotriz equivalente de 12 volts. Substituir toda aquela associação por esse gerador aí equivalente. Agora, o que é que aconteceu? O primeiro gerador, ele vai estar em série com essa associação que a gente obteve. Se está em série, a gente vai poder reorganizar aqui também. Vamos somar o 0,6 com o 0,2, o 12 com 12 e vamos achar a nossa resposta. Então, 0,6 com 0,2 dá 0,8, 12 com 12 dá 24. A resposta correta para essa nossa questão vai ser a letra B, 24 volts de força eletromotriz equivalente e 0,8 ohms de resistência interna equivalente. Para finalizar essa nossa aula sobre geradores, a gente vai trazer aqui um estudo do rendimento de um gerador, que é um estudo bem interessante, uma análise bem interessante, que vai te permitir interpretar o gráfico característico do gerador de uma forma diferente, na perspectiva também do rendimento. A gente sabe que o rendimento é a DDP útil, dividido pela força eletromotriz. Eu já mostrei isso para vocês aqui nessa aula de hoje. Na medida em que você vai, diminuindo essa DDP e aumentando essa corrente, o que é que vai acontecendo com esse rendimento? O rendimento vai caindo. Esse rendimento ele vai despencando. E aí a gente pode dizer que quanto mais próximo da força eletromotriz, maior. Quanto mais próxima for a DDP da força eletromotriz, maior esse rendimento. Quanto mais afastada for essa DDP da força eletromotriz, menor é esse rendimento. Isso é uma análise que a gente pode fazer aqui para o gráfico do gerador. A gente vai continuar fazendo essa análise. A equação do gerador, força eletromotriz menos a resistência interna vezes a corrente, isso é a DDP que o gerador vai estar fornecendo para o circuito. Vamos dividir tudo isso aqui pela força eletromotriz. DDP sobre força eletromotriz, você sabe que isso é o rendimento. Força eletromotriz sobre força eletromotriz, isso vai dar 1. E ali, ó, quando você faz a resistência interna dividido pela força eletromotriz, isso é o contrário da corrente de curto-circuito. Isso é o inverso da corrente de curto-circuito. Logo, a gente pode dizer que o rendimento vai ser igual a 1 menos I, que é a corrente que está passando no circuito, sobre o ICC, que é a corrente de curto-circuito. A gente vai fazer a manipulação algébrica aqui, né, tirar o MMC, e a gente chega na seguinte relação. Se quanto maior for aquela diferença entre o ICC, que é a corrente de curto-circuito, e o I, que é a corrente que está passando no circuito, quanto maior for essa diferença, mais eficiente está sendo o gerador. Ou seja, quanto mais próximo você está da corrente de curto-circuito, essa eficiência do gerador ela vai diminuindo. Então, aí, ó, quanto maior a distância entre o I e o ICC, que é a corrente de curto-circuito, a gente vai ter um maior rendimento. Agora, quanto mais próximos estiverem, né, da corrente de curto-circuito, a gente vai dizer que a gente vai ter uma eficiência, um rendimento menor. Então, você pode analisar, pode observar essa eficiência aí também na perspectiva do gráfico característico de um gerador. Mais uma aula para conta, mais conhecimento, mais um passo dado. Tenho certeza que você aprendeu. Espero que você comente aqui se você tiver alguma dúvida, se você tiver alguma dificuldade, e faça aquilo que a gente pede no final de todo o vídeo, né? Compartilha, curte, salva, manda para alguém, se inscreve no nosso canal para a gente entender que você está assimilando esse trabalho, que você está gostando, que você está curtindo, e isso me motiva a produzir cada vez mais e com cada vez mais dedicação para você, tá bom? Te vejo no próximo vídeo.